Olá, este é o canal Teologia Missional, um canal para você que busca por conteúdo. Nesse vídeo vamos abordar uma dúvida que geralmente as pessoas têm a respeito do cavalo ou do cavaleiro branco que aparece no livro de Apocalipse. A imagem de um cavaleiro branco ocorre em duas passagens, em Apocalipse 6 e também no capítulo 19. A dúvida geralmente é se estes cavaleiros seriam a mesma pessoa. Será que ambos significam a mesma coisa? Ou seja, será que esses cavaleiros representam Jesus? Quem é que nunca ouviu falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles surgem quando é aberto o primeiro dos 7 selos no relato de Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ao continuarmos a leitura neste capítulo, veremos que há ainda mais 3 cavaleiros descritos com as cores diferentes, vermelho, preto e amarelo. São, portanto, 4 cavaleiros, cada um de uma cor e simbolizando algo específico. Nenhum cavaleiro de cor vermelha, preto ou amarelo volta a ser mencionado nos capítulos seguintes de Apocalipse. No entanto, o texto volta a se referir a um cavalo branco no capítulo 19 de Apocalipse. Vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então vamos lá, será que os 2 cavaleiros de Apocalipse 6 e o de Apocalipse 19 seriam o mesmo cavaleiro? O contexto em que surge o primeiro cavaleiro, lá em Apocalipse 6, é da abertura dos 7 selos. Os selos sendo abertos revelam eventos relacionados ao juízo de Deus. Isso fica evidente na medida em que os selos vão sendo abertos e também na descrição dos 4 cavaleiros. A primeira parte dos selos apontam para o juízo de Deus sobre a terra. Os cavaleiros, assim, simbolizam a sede por dominação e conquista, que vem seguido pelas guerras, pela fome, pelas pragas e pela morte. Enquanto isso, o cavaleiro branco de Apocalipse 19 surge num contexto bem diferente. Ali Deus já tem concluído o juízo. Esse capítulo 19 inicia com louvor e adoração a Deus. Louvor e adoração por tudo o que ele realizou, pela consumação do seu propósito na terra. Toda a descrição que segue no capítulo 19 deixa claro tratar-se de Jesus, o Cordeiro de Deus. Enquanto o cavaleiro branco de Apocalipse 6 carrega um arco, Cristo, em Apocalipse 19, carrega uma espada. O juízo preliminar de Deus, que é revelado na abertura dos selos e que revela os 4 cavaleiros, apontam para a depravação humana. A sede por conquista e dominação, que faz parte da natureza humana caída, levam a fome, guerras, morte. O cavaleiro branco de Apocalipse 6 não passa assim de um usurpador, um imitador, um enganador. Sua verdadeira índole é revelada. Ele deseja a vitória, a conquista, o domínio dos impérios deste mundo. Vejam que esse cavaleiro é descrito como alguém que busca vencer, que almeja uma vitória. Já o verdadeiro Rei Jesus, conforme Apocalipse 19, é descrito como aquele que julga com verdade. Jesus é o legítimo rei que governa com justiça. Enquanto os falsos reis, usurpadores do poder deste mundo, podem apenas se articular, conspirar e enganar, o verdadeiro Rei dos Reis já é Senhor. Ele já governa sobre todas as coisas. Outro detalhe interessante é que nós até podemos falar de um cavaleiro branco. Porém, o próprio texto de Apocalipse não se refere aos cavaleiros dessa maneira. A cor, seja branca ou as demais cores em Apocalipse 6, não são atribuídas aos cavaleiros, mas aos cavalos. Vejamos novamente. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O mesmo acontece em relação aos outros 3 cavaleiros, ou seja, são os cavalos que são descritos como vermelho, preto e amarelo. Os cavalos, assim, não passam de instrumentos, uma imagem comum na época, uma vez que os invasores e os exércitos tinham no cavalo
um instrumento de locomoção e verdadeira arma de guerra. Mais um aspecto importante relacionado ao contexto da antiguidade é que o cavalo branco era o cavalo do rei, que saía à frente para liderar os demais. Nesse sentido, no capítulo 6 de Apocalipse, surge à frente dos outros cavaleiros. Seria estranho interpretar que Cristo sairia para liderar os cavaleiros que saem com pestes, fome e morte sobre a terra. Assim, o cavaleiro montado num cavalo branco em Apocalipse 6 simboliza melhor o ímpeto dos líderes humanos que buscam dominar, conquistar e vencer, não medindo esforços, utilizando para isso, para os seus objetivos, a guerra e tudo o que vem como consequência disso, pestes, fomes e morte. Esse cavaleiro se utiliza do cavalo branco buscando enganar as pessoas, desejando receber a glória como um verdadeiro rei, mas não passa de um usurpador, um falso Deus. O simples fato dele estar montado num cavalo branco não faz dele o Cristo. Muito pouco é dito a respeito dele no capítulo 6, por isso também não é tão fácil tirar conclusões que possam identificá-lo com o cavaleiro de Apocalipse 19. Por sua vez, a identificação do cavaleiro em Apocalipse 19 é bem mais evidente. Não parece restar dúvidas de que ali trata-se de Jesus. Veja que ali o cavaleiro é representado de forma bastante clara. Ele se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O seu nome é Palavra de Deus. Enfim, outras coisas são ditas de modo que podemos identificá-lo com Jesus. Até que no verso 16 se acrescenta o seguinte: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, levando-se em consideração principalmente o contexto de Apocalipse 6 e Apocalipse 19, mas também as características dos cavaleiros, não parece que seja razoável ver que ambos sejam uma representação de Jesus. Teólogos, estudiosos e comentaristas bíblicos como Adolf Pohl, autor deste comentário aqui sobre o livro do Apocalipse, também Grant Osborne, que tem este comentário, concordam não se tratar da mesma pessoa. Ou seja, enquanto em Apocalipse 6 nós temos um imitador, um personagem que lidera empreendimentos de conquista e guerra sobre o mundo, no capítulo 19, sim, trata-se de Jesus, o verdadeiro Rei dos Reis. Espero que tenhamos auxiliado aí na sua leitura, nos seus estudos das Escrituras, da Bíblia, e que você então seja abençoado por esse Deus. E seja você uma bênção.